Olá pessoal, meu nome é Isaac e eu estou aqui para apresentar o meu projeto no Calango. O objetivo do meu código é calcular uma distribuição binomial. Ele tem uma entrada, o número de ensaios, uma probabilidade de sucesso, número de sucessos e uma referência. A saída é o valor da distribuição binomial ou da probabilidade acumulada, a esperança e a variância. Eu vou explicar agora um pouco melhor o que seria essa distribuição binomial. Distribuição binomial ela é um problema da probabilidade estatística. E ela é dada por essa fórmula aqui. A probabilidade de x ser igual a k é igual à combinação de nkk, onde essa combinação é dada por essa fórmula aqui, n fatorial dividido por k fatorial, n menos k fatorial. Isso vezes p elevado a k, vezes 1 menos p elevado a n menos k. Então, para entender melhor, vou dar um exemplo de um problema. De acordo com uma pesquisa, no mundo todo, apenas 13% dos empregados estão engajados no trabalho. De uma amostra com 10 empregados, qual a probabilidade de que exatamente 4 estejam engajados no trabalho? A gente consegue, com a distribuição binomial, resolver esse tipo de problema, onde 13% é a probabilidade de sucesso, ou P, aqui, esse P. 10 é o número de ensaios, ou número de amostras, que é o N. E 4 é o K, esse K, que é o número de sucessos desejados. E esse exatamente é a referência. Então ele quer exatamente 4. Então, igual a 4. Ele quer igual a 4, exatamente 4. Se ele colocasse pelo menos 4, então seria maior ou igual a 4. Se ele quisesse no máximo 4, seria menor ou igual a 4. Então a gente pode demonstrar. Aqui. Então ele falou que o número de ensaios eram 10, a probabilidade de sucesso era 13%, ou seja, 0,13. O número de sucessos desejado eram 4 e a referência era igual. Ele queria exatamente 4. Então aqui, ele te dá a distribuição binomial, que neste exemplo ficou 0,0260 e ele deu a esperança e a variância do problema. Basicamente é isso. Eu agora vou explicar o código em si. Então, nessa primeira parte a gente tem as declarações, que como principais declarações temos N, o número de ensaios, K, o número de sucessos, P, a probabilidade de sucesso e C, a referência. Nessa parte aqui, nessa primeira parte do código, a gente vai ler as informações e colocar algumas restrições para o usuário. Então, a gente vai pedir para que ele digite o número de ensaios e vai ler esse número de ensaios. Porém, se esse número de ensaios for menor que 1 ou maior que 10, não vai ser permitido, porque a distribuição binomial ela não pode ter um número de ensaios menor que 1. E se o n for maior que 10, o Calango ele não consegue calcular esse fatorial, porque acaba custando muito da memória dele. Então, eu coloquei um limite de 10. Então aqui eu fiz um enquanto n menor que 1 ou n maior que 10, faça. Ele vai escrever que não é permitido. Então, o número de ensaios menor que 1 ou maior que 10 não permitido. E ele vai pedir para você escrever de novo e vai ler de novo. A mesma coisa eu fiz com o P, porque o P ele tem que estar entre 0 e 1. Então, se ele for maior que 1 ou menor que 0, então ele não vai permitir e vai pedir para você escrever de novo. Mesma coisa com o K. Se o K for maior que N, ou seja, o número de sucessos for maior que o número de ensaios, também não vai permitir. E se o K for menor que 0, da mesma forma. Então, fiz a mesma coisa aqui. Vai escrever que não é permitido e vai pedir para você escrever de novo. Na referência, ele não vai permitir valores, referências diferentes de menor igual, maior igual ou igual. Então ele vai avisar que não é permitido e vai pedir para você escrever de novo. Eu vou demonstrar uma vez aqui. Espera aí. Aqui. Então aqui,
Se o número de ensaios maior que 10, não vai permitir. Ele vai escrever número de ensaios menor que 1 ou maior que 10, não permitidos. Então, o número de ensaios menor que 1 também não vai permitir. Então, eu vou colocar o número de ensaios válido. Probabilidade de sucesso, se eu colocar 2, não vai permitir, que é maior que 1. Então, eu tenho que colocar uma válida. O número de sucessos desejados, se eu colocar um número de sucessos maior que o número de ensaios, então, se eu colocar 9, por exemplo, ele não vai permitir. Vai pedir para eu colocar de novo e vai avisar que não é permitido. Então, eu coloco um válido, vou colocar 5. A referência, se ela for apenas menor, apenas maior, também não vai dar. Então, eu vou colocar menor igual e ele vai te dar a sua resposta, que nesse caso foi a probabilidade acumulada. Então, na próxima parte, a gente vai montar a distribuição de acordo com a referência dada. Se ele colocar a referência igual a igual, então ele vai apenas calcular a distribuição binomial, que por sua vez é dado por essa função aqui, binomial n, k e p. Essa função, dentro dela, existem outras 3 funções. Então, essa primeira função aqui foi a função que eu fiz para calcular o fatorial de n, essa para calcular o fatorial de k, essa para calcular o fatorial de n menos k, e aqui a função do binomial mesmo, ela é apenas para juntar essas outras funções e colocar ela na fórmula. Então, ele vai retornar o binomial, e esse binomial, por sua vez, é fatorial de n dividido por fatorial de k, vezes fatorial de n menos k, vezes p elevado a k, vezes 1 menos p elevado a n menos k. E aí, ele vai te dar a sua resposta. A esperança, que é um pouco mais simples, ela é apenas n vezes p, e a variância, n vezes p, vezes 1 menos p. Se não for igual, for menor ou igual, então ele vai fazer a probabilidade acumulada. Ou seja, se você colocou k igual a 3 e você colocou menor ou igual, então ele vai calcular a distribuição binomial de 0, a distribuição binomial de 1, de 2 e de 3 e vai somar essas distribuições. E assim vai te dar o acumulado. Então eu fiz a mesma coisa que eu fiz para o anterior, só que dentro desse para você ir somando o acumulado. Então aqui, fatorial de n, fatorial de k, fatorial de n menos k. Aqui a fórmula, da mesma forma que naquela função. E aqui o acumulado. Então ele calculou o acumulado como acumulado mais essa função e manda rodar de novo de 1 até k. Era para ser de 0 até k. Só que quando eu coloco 0, ele calcula o fatorial, essa distribuição aqui. Distribuição não. Essa combinação, que é essa primeira parte aqui, vai dar um valor dividido por 0 e não pode. Então aqui eu coloquei o acumulado começando como a distribuição binomial de 0, porque sempre vai ser necessário a distribuição binomial de 0. Então eu já coloquei ela aqui na frente para não dar esse problema. E aí ela vai te dar a probabilidade acumulada igual a acumulado, esperança e a variância. Se não for menor ou igual, então vai ser maior ou igual, que vai fazer a mesma coisa. Só que ela vai de k até n. Ou seja, se o seu n for igual a 10 e o ck for igual a 4, então ele vai calcular a distribuição binomial de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10 e vai somar. Então aqui eu fiz a mesma coisa. Só que na anterior, aqui era para i de 1 até k, passo 1. Aqui é para i de k até n, passo 1. E vai acumular essas distribuições. E ela vai te dar a probabilidade acumulada, que vai ser igual a esse acumulado aqui, que a gente já calculou aqui atrás, a esperança e a variância. E é isso meu trabalho. Até a próxima.